Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Professor Adamo aqui mais uma vez com vocês. O conteúdo da aula de hoje é sobre a resolução de equações do segundo grau com uma incógnita, ok? Então vejamos, olhem. Primeiramente, vocês precisam compreender o que é discriminante da equação do segundo grau. O discriminante é representado pela letra grega delta, ok? Essa letra grega aqui é em forma de triângulo, é chamada de discriminante, ok? O discriminante é igual a b ao quadrado menos 4ac, ok? Essa letra grega delta é chamada de discriminante. Compreenderam aí? Depois de a gente ter compreendido o que é o discriminante, a gente tem que entender o que é a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau como incógnita, ok? Que muitos livros chamam de fórmula de Bhaskara, tá? Mas aqui nós chamaremos de fórmula resolutiva. A fórmula resolutiva é x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do discriminante delta sobre 2 vezes a. Ok? A gente vai utilizar a fórmula resolutiva na sua fórmula mais simples, tá certo? Que é essa daqui. Ok? E para resolver as equações do segundo grau que nós resolveremos a seguir, nós iremos utilizar também o discriminante igual a b ao quadrado menos 4ac. A gente vai utilizar principalmente essas duas fórmulas. E vocês verão que é muito fácil a resolução de equações do segundo grau completas. Ok? Vejamos. Resolver a equação x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero no conjunto dos números reais, no conjunto R. Vejam só. Primeiramente, a gente vai utilizar essa fórmula daqui, ó, a fórmula do discriminante, ok? Depois a gente vai utilizar a fórmula resolutiva. Vejam só como é legal, como é super fácil. Olhem, primeiramente a gente vai descobrir os valores dos coeficientes A, B e C. Vejam só, o valor do coeficiente A é esse número que vem antes do x ao quadrado. Quando não há número antes do x ao quadrado, a gente diz que tem 1. 1x ao quadrado. Então, o valor do A é 1. O valor do B é esse número que fica antes do x. O B aqui vale 2, ó. E o C vale menos 8. Ok? Agora que descobrimos os valores de A, B e C, a gente vai utilizá-los na fórmula do discriminante, que é essa fórmula aqui, ó. Presta atenção. Essa fórmula, ok? Muito fácil, pessoal. A gente substitui B, A e C por esses valores de 1, 2 e menos 8. Vejamos. Delta igual... Qual é o valor de B? A gente viu que o valor de B aqui é 2. Então, a gente vai substituir o B por 2. Então, fica 2 ao quadrado. B ao quadrado fica 2 ao quadrado. Menos 4 vezes... Qual é o valor do A? O valor do A é 1 vezes o valor do C, que é menos 8. Como menos 8 tem o sinal negativo, o sinal de menos, a gente coloca entre parênteses. Ok? Delta igual a 2 ao quadrado é 2 elevado a 2. 2 vezes 2, 4. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Ou seja, o 4 vai multiplicar o menos 8. O 4 está com o sinal de menos e o menos 8 também está com o sinal de menos. Então, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Então, o valor do delta é 4 mais 32, 36.
encontramos o valor do delta, que é igual a 36. Agora, alunos, vamos prosseguir. A gente vai ver o que vai acontecer com os valores de x devido ao fato de o delta, o discriminante, ser um número maior do que zero, ou seja, ser 36. Vejamos. Vamos pegar essa fórmula resolutiva. Ó. Agora que a gente utilizou a fórmula do delta, a gente vai usar a fórmula do x, tá? Olhem, x igual a menos... Qual é o valor do b? O valor do b é 2. Mais ou menos. Qual é o valor do delta? A gente encontrou que o valor do delta é esse valor aqui, ó. 36. A raiz de 36, certo? A raiz de delta fica sendo a raiz de 36 sobre 2 vezes... Qual é o valor de A? O valor de A é 1. X igual a menos 2 mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 36? Como vocês já aprenderam o que é a raiz quadrada, a gente sabe que a raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. E tudo isso sobre 2 vezes 1, 2. Agora, a gente vai ter duas respostas para o x. Vai ter uma resposta com sinal de mais, ok? Na fração, entre os números do numerador da fração. E a outra resposta com sinal de menos. Ok? A gente vai ter aqui, ó, x uma linha com sinal de mais. Ou seja, vai ficar menos 2 mais 6 sobre 2. X uma linha igual a menos 2 mais 6. Se eu perdi 2 e ganhei 6, eu vou ficar com 4. Ok? Ou seja, aqui vai dar 4 sobre 2. E o x uma linha dá 4 dividido por 2, 2. Tá certo? Então, encontramos um valor de x, 2. Agora vejamos o que é o x duas linhas. O x duas linhas vai ser igual a... Ó, o menos 2 que está aqui. Aí o sinal de menos. O x uma linha teve o sinal de mais. O x duas linhas vai ter o sinal de menos. Menos 6 sobre 2. Então, x duas linhas igual a menos 2 menos 6, menos 8. Dividido por 2. Menos 8 dividido por 2 é menos 4. Qual é a resposta da nossa equação? É assim, o conjunto solução igual a... Primeiro número negativo, tá certo? O menos 4. Uma resposta, uma solução foi menos 4. E a outra resposta foi 2. Ok? Portanto, quando o valor do delta é um número maior do que zero, a gente tem duas raízes reais, distintas. Ok? Prosseguindo. Então, a gente vai primeiro descobrir o valor do A. Ok? O valor do A, o valor do B e o valor do C. Olhem, o valor do A aqui vale 1, porque a gente não percebe nenhum número antes do x ao quadrado. Então, tem um oculto. Então, A vale 1. B vale menos 6. E C vale esse 9 aqui. Agora, utilizaremos a fórmula do discriminante. Ok, que é essa fórmula daqui. Substituiremos o B, o A e o C na fórmula. Olhem, discriminante igual a... Qual é o valor do B? O valor do B é menos 6, então eu vou colocar entre parênteses. Menos 6 elevado ao quadrado. Não é B ao quadrado, então vai ficar menos 6 ao quadrado. Aí, menos 4 vezes
o valor do A é 1, vezes o valor do C, que é 9. Ok? Delta igual a... Qual é menos 6 ao quadrado? O valor de menos 6 ao quadrado. Menos 6 vezes menos 6 é menos com menos mais. 6 vezes 6, 36. Então, menos 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes 1, 4. Vezes 9, 36. 36 menos 36 é 0. Quando o discriminante é igual a 0, a nossa resolução fica muito mais fácil. Observem. Vamos lá, vamos resolver, né? Tá muito fácil, pessoal. Vamos lá. X igual a menos B é menos... Qual é o valor do B? Menos 6, então. Eu vou colocar menos 6 entre parênteses. Mais ou menos a raiz quadrada de... Qual é o valor do delta? 0. Sobre 2 vezes... Qual é o valor do A? 1. Então, x igual a menos com menos, mais. Então, fica mais 6. Como é positivo, não é necessário colocar o sinal de mais. Fica só o 6. Mais ou menos. Quanto é a raiz de 0? A raiz de 0 é 0. Porque 0 vezes 0 é 0, né? Então, 0 sobre 2 vezes 1, 2. Se eu fizer x uma linha igual a 6 mais 0 sobre 2, eu vou ter 6 mais 0, 6. 6 dividido por 2, 3. Ok? Então, se eu somar com 0, vai dar 3 no resultado. E o que acontece se eu subtrair 0? X duas linhas igual a 6 menos 0 sobre 2. X duas linhas igual a 6 menos 0 é 6. E 6 dividido por 2 também é 3. Estão vendo? Quando o delta é 0, tanto o x uma linha quanto o x duas linhas vai dar o mesmo resultado. Então, qual é o conjunto de solução de nossa equação? O conjunto de solução é igual a 3. Apenas isso, ok? Aqui, ó, a gente encontrou 3 e encontrou 3. Então, o nosso conjunto de solução só teve um valor para o x. Tanto o x uma linha quanto o x duas linhas chegaram ao mesmo resultado, tá? Agora vejamos mais um exemplo. Aqui o a é igual a quanto? O a é igual a 1, porque antes do x ao quadrado, a gente não está visualizando nenhum número, então tem um oculto. A é 1. B é menos 5, ó, que é esse número aqui. E C vale 8. Mais 8 é 8. Utilizaremos agora a fórmula do discriminante. Tá? Então, substituiremos os valores. Delta igual a... Qual é B ao quadrado? B é menos 5. Então, B ao quadrado vai ser menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes... Qual é o valor de A? 1. Qual é o valor de C? 8. Delta igual a menos 5 vezes menos 5 é menos 5 ao quadrado, que dá 25. Por que 25? Porque menos com menos, quando você multiplicar menos 5 vezes menos 5, vai dar menos com menos mais. E 5 vezes 5, 25. Então, menos 5 ao quadrado vai ser 25, tá? Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Delta igual a... Se eu tenho R$25 e estou devendo 32, eu vou continuar devendo quanto? Continuarei devendo 7. Portanto, menos 7. Vejam só, quando a gente chega no delta,
negativo, um delta com sinal de menos, o que isso significa? Significa que eu não vou encontrar valores reais para a incógnita x, ok? Então, quando o delta der um número com sinal de menos no resultado, tá? A gente diz que o conjunto solução é conjunto vazio, ok? Ou seja, não há valores reais para a incógnita x, nesse caso, tá certo? Então é muito fácil, ó. Quando vocês fizerem o discriminante, quando vocês utilizarem a fórmula do discriminante e encontrarem um valor negativo, vocês param aí e colocam que é conjunto vazio na resposta, tá certo? Quando vocês encontrarem um valor positivo, aí vocês vão para a segunda fórmula, que é essa, ok? E quando vocês encontrarem o valor de delta igual a zero, também vocês vão utilizar essa fórmula. Porém, quando o resultado der negativo, aí é muito mais fácil, porque não vai ser necessário usar a fórmula resolutiva, apenas a do discriminante, tá? Qualquer dúvida, podem rever a explicação dos dois exemplos anteriores. E qualquer dúvida, se mesmo assim vocês não entenderem, podem me perguntar, que eu estou à disposição para explicar para vocês. Então, essa foi a nossa aula, alunos. Bons estudos e até mais.